nós sabemos que Jesus tinha razão. Nós sabemos que o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Então, a partir do momento que eu sou obediente e eu tenho esse consentimento da razão, eu entendo que eu preciso seguir os ensinamentos de Jesus para ser feliz, porque este é o caminho. Então, o fato de ser obediente não me torna uma pessoa cega, não me torna uma pessoa completamente com uma visão unilateral, que escuta as coisas e reproduz sem ter uma análise crítica ou sem realmente verificar se isso é bom ou ruim. A obediência, no sentido trazido pelo Evangelho, é isso. Eu consinto, eu uso a minha razão para entender que eu preciso seguir Jesus. E a resignação não é eu simplesmente me sentir resignado diante de tudo que ruim que acontece. Eu tenho que aceitar, eu tenho que aceitar, eu tenho que aceitar. A resignação é o consentimento da emoção, do coração, no sentido de que eu entendo que por mais que algumas coisas não tenham respostas, elas estão circunscritas aos cuidados de Deus. Por mais que hoje um acontecimento me pareça ser muito injusto e me revolte, ele tem uma razão, porque todos nós estamos sujeitos da lei de causa e efeito, lei de ação e reação. E nisso a gente pode se basear na física, através das leis de Newton, quando ele fala sobre que toda ação gera uma reação. Então é muito legal esse aspecto em que ciência, filosofia e religião se unem dentro do espiritismo. Toda ação tem uma reação e não existe efeito sem causa. Então, se eu estou passando por alguma dificuldade que aparentemente parece a coisa mais injusta do mundo para mim, a minha resignação me concede o consentimento da emoção de que existe uma razão. Eu aceito porque eu entendo que não existe efeito sem causa. Então, esse capítulo é maravilhoso, assim, sabe? Recomendo que leiam e releiam. Como eu falei antes, é um capítulo curto e ele nos traz tantos ensinamentos que realmente não dá pra gente querer dar a terra sem sermos mansos e pacíficos. Nós não somos, existe essa dualidade do bem e do mal, assim, né? Mas a gente não pode nos colocarmos dentro de uma lógica maniqueísta que ou nós somos muito ruins ou nós somos muito bons. Porque mesmo a mais inferior das criaturas, ela tem a centelha divina. Ela tem alguma coisa nela que, se ela, através do uso do livre-arbítrio, decidir deixar aquilo florescer, ela vai tendo os caminhos para isso. Não tem como nós aqui nos considerarmos, somos muito bons, somos muito pacíficos. Nós podemos ter essas virtudes e a nossa tarefa o que é? Desenvolver. E nesse capítulo 9 dessa minha exposição, ele também fala que tudo que existe de ruim e de bom é inerente ao espírito. Então, a sociedade, ela não vai ter o poder de te transformar em uma pessoa ruim. Aquilo que você tem de bom ou de ruim já está em você. O que acontece? O meio, ele pode potencializar tanto bom quanto ruim. Então, nós temos que lutar com todas as nossas forças para que a gente consiga combater o nosso ruim e desenvolver o que a gente tem de bom. E aí, é claro, eu não quero que a minha fala soe equivocada, porque eu sou uma profunda defensora de políticas públicas, muitas vezes que são medidas paliativas nessas comunidades mais carentes, em que realmente o indivíduo ele fica sujeito a inúmeras situações que acabam desviando os caminhos dele. Eu não estou dizendo que o meio não é capaz de transformar. O meio, ele transforma, mas a gente sempre tem o livre-arbítrio de lutar contra aquilo. Então, assim, muitas vezes quando nós nascemos em um ambiente de extrema violência ou de extrema pobreza ou com inúmeras outras mazelas, é porque de algum motivo tem. Nós escolhemos reencarnar em um ambiente assim, porque nós sabemos que as provas mais difíceis que a gente passa, nós que escolhemos no nosso planejamento reencarnatório. Então, se eu estou nascendo em um local em que vai despertar em mim tudo aquilo que eu tenho de ruim, é porque a espiritualidade permitiu e porque eu tenho em mim as potencialidades de lutar contra isso. Exige um esforço hercúleo? Exige um esforço hercúleo, mas nós sempre temos o nosso livre-arbítrio para fazer a coisa certa e nós sempre temos uma escolha.
sempre temos uma escolha. Então, é bem complexo falar sobre isso, porque como eu falei antes, eu realmente acredito que para algumas pessoas é mais difícil, porque elas estão inseridas em ambientes que dificultam muito para que as qualidades delas possam florescer e as inferioridades possam ser extinguidas. E é aí que o nosso trabalho, é aí que entra o nosso trabalho, porque não é porque nós reencarnamos em um local que de certa forma favoreça o nosso desenvolvimento espiritual, que a gente tem que dizer assim, bom, eu reencarnei aqui, então não tenho culpa que outra pessoa não teve esse merecimento. Muito pelo contrário. Muitas vezes a nossa missão é justamente auxiliar a pessoa que está inserida em um ambiente em que ela não consegue realmente melhorar e se desenvolver. A espiritualidade, ela é perfeita em unir dívidas e devedores, em usar o homem para ajudar o outro homem. O que eu quero dizer é que nós sempre temos uma escolha de colocarmos o que nós temos de bom em evidência e cada vez nos trabalharmos para que as nossas qualidades se desenvolvam, como nós também temos sempre o livre-arbítrio para que as nossas más tendências consigam ser barradas, consigam ser combatidas. É extremamente difícil, e é por isso que a espiritualidade nos ajuda. É por isso que através da oração, através da ação das outras pessoas, Deus sempre fornece caminhos para que nós sejamos salvos.